Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nesta manhã quente, chuvosa, né? Chuvosa, quente, abafada, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A boa notícia é que o Bolsonaro poderá demitir, exonerar, na próxima segunda-feira, o ministro da Educação, o colombiano Vélez Rodríguez. Devagar, o governo que começa igual carga de melancia, né? Vai se ajustando de acordo com o balanço do carro. E o Bolsonaro está devagar, ele está acertando. É assim mesmo, dá umas mancadas, pisa aqui, pisa acolá. Mas vai terminar acertando primeiro porque ele conhece o Brasil, né? Ele é brasileiro. Segundo, porque ele tem boas intenções, ele quer governar o país sem os métodos antigos, que ele fala de velha política, nova política e tal. Essa reunião que ele promoveu esta semana com os líderes de partidos no Congresso Nacional para discutir a reforma da Previdência é um sinal de que ele está se ajustando ao seu governo, está ouvindo os brasileiros para tomar decisão, ouvindo as lideranças do Brasil, porque os partidos são os líderes políticos. Eu não concordo com as pessoas que criticam o Congresso Nacional, porque esse Congresso que tem é um Congresso novo, né? As pessoas o eleitor teve a oportunidade de escolher se livrando da velha política, de eleger todo mundo da nova política. Então o eleitor não pode reclamar muito, né? Não, porque esse Congresso não tem jeito, não sei o quê. Mas está aí, o Congresso brasileiro está aí. E o Bolsonaro está começando a entender isso. Está começando a consultar as lideranças brasileiras, ao contrário do que ele fez quando montou o Ministério. Que ao invés de consultar as lideranças políticas confiáveis, a partir do PSL, que é o partido dele, ele preferiu ir aos Estados Unidos para ouvir um astrólogo. O cara não mora nem aqui. O cara está lá, nababescamente vivendo nos Estados Unidos, para nomear 2 ministros da maior importância, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Educação. Como que para menosprezar os intelectuais brasileiros, os pedagogos, os professores, os profissionais da área de educação, técnicos, ele resolveu aceitar a indicação de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é astrólogo, Olavo de Carvalho, e nomeou um cara totalmente desvinculado da política brasileira, o colombiano Vélez Rodríguez, que nem português sabe falar direito, para dirigir
exatamente o Ministério da Educação, que é o responsável pelo ensino. E de lá para cá, ele só fez pachola, ele só fez cagada, mas já nessa. Tanto que está prejudicando, né, as próprias ações do governo na área da educação e do ensino. Mais preocupado em agradar a política ideológica defendida pelo governo do que defender a educação e ensino propriamente ditos. Quando autoriza, né, obriga o pessoal a prestar homenagem cívica à bandeira e ao hino nacionais, o que eu acho legal, obriga também o pessoal a filmar, né, as crianças cantando o hino nacional para mandar para ele, para ver quem está cantando e quem não está cantando. Uma bobagem que não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com ensino. Ainda esta semana, me parece que ontem, o jornal Valor Econômico deu uma entrevista dizendo que vai revisar a história do Brasil com relação ao golpe de 64 e a ditadura militar. Vai que não é nada, que não é disso, o pensamento é outro, tal. Como se a história pudesse ser mudada ou revisada através do pensamento. Eu penso que não foi assim, então vamos revisar, vamos mudar a história, não é assim. E não é assim. Os próprios historiadores de direita, tendência de esquerda, de um modo geral, não fazem assim, eles pesquisam, levantam. Como é que foi? O Jango não foi deposto? Vamos ver se foi ou não foi. Vamos levantar aqui, pega os jornais da época, ouve as pessoas que viveram a época, mas principalmente os jornais, os anais do Congresso Nacional, para ver o que aconteceu no dia 1º de abril, dia 2 de abril, dia 3 de abril, quando o presidente do Senado, Auro Moreira, que é o nome dele mesmo, presidente do Senado à época, Moura Andrade, quando Moura Andrade declarou vago o cargo de presidente da República. O Jango estava no Brasil, estava no Rio Grande do Sul quando ele declarou. Não colocou, né, em discussão, em plenário, ele declarou, tal, adivinhou, mesmo diante de um documento entregue pelo Darcy Ribeiro, está na história, de que Jango não tinha saído, estava no país. Claro, ia sair, né, porque se não saísse ia ser preso. E se fosse preso, poderia ser morto. Então ele é claro. Mas quando ele saiu do país, quando foi decretada a vacância, ele estava no Brasil. Não poderia ter sido decretada a vacância. E se foi decretada a vacância, né, por razão por outra, não cabia aos generais assumirem. Cabia ao próprio Ranieri Mazzilli convocar uma nova eleição. Por que os militares tiveram que assumir? Porque foi um golpe. A democracia foi golpeada. Então não é aí fazer uma revisão histórica. Que revisão vai fazer? O que este ministro conseguiu provocar foi exatamente desacordar, né, um grupo de historiadores de esquerda ou de direita, porque história não tem ideologia. Historiador não pode ter ideologia. Historiador é pesquisa, ele pesquisa. Aconteceu isso. Pronto. Este pessoal que estava num período que tinha deixado, tinha anistiado, né? Estava parado, não estava se mexendo, vai se mexer agora,
para mostrar, para provar e para mostrar para aqueles que não conhecem ainda a verdadeira história do Brasil, os detalhes do golpe, os detalhes da ditadura, coisa que a Comissão da Verdade tentou, mas a Comissão da Verdade, em verdade, foi criada no governo da presidente Dilma. A presidente Dilma é um lado da história, até porque ela fez parte, integrante de um lado contrário da ditadura, então já perde um pouco a credibilidade. Agora, cabe ao presidente Bolsonaro, honestamente, e ao ministro das Relações Exteriores dele, que tem uma tese de que o Hitler era comunista, cabe a ele patrocinar uma nova Comissão da Verdade. Para, se quer realmente revisar a história, tem que ter uma Comissão da Verdade, formada por historiadores. Porque história você não faz história. A história já está feita, está aí, ó. Você faz história quando você é sujeito da história. O Bolsonaro vai construir a sua própria história. A história que vai vir, não do jeito que ele vai decretar, mas do jeito que ele fizer a história. E qualquer mudança por decreto, nós vamos mudar aqui por decreto, não tem nada a ver com a história. É um ato despótico e totalmente inconsequente, e que, no lugar de ensinar, vai deturpar a história. Mas o presidente Bolsonaro está acertando. Primeiro, quando se dispõe a dialogar com os deputados, com os senadores. Primeiro, que ele não queria de jeito nenhum, mas já iniciou uma conversa, porque ele é o grande articulador. A população brasileira confia nele. E à medida que ele articula a reforma da Previdência, pode ter, eu não acredito na aprovação, certo? Todo mundo sabe minha posição, eu não acredito. Mas pode ter algum lucro, algum ganho, sobretudo nessa aproximação com a classe política. Eu me lembro bem aqui do tempo do Bernal. Quem é de Campo Grande sabe do Bernal que eu estou falando. O Bernal não queria saber de conversa com a Câmara Municipal. Não conversa, não. Emburrou, não conversou com a Câmara, resultado, a Câmara cassou o mandato dele. E não aconteceu nada. Ele achou que a população ia se revoltar, ia sair na rua, ia transformá-lo num grande líder político de Mato Grosso do Sul. Não transformou em nada. Aí acabou. Né? Não conseguiu voto suficiente para ser eleito deputado federal na eleição passada. Ficou como primeiro ou como segundo suplente. Não pode nem assumir a suplência porque teve um problema com a justiça. Então não deu nada. A gente deposita toda a esperança no governo do Bolsonaro, eu, particularmente, porque eu sou um defensor intransigente do regime democrático. E à medida que vai passando o tempo, e à medida que o próprio Bolsonaro vai se consolidando no poder, ele vai assumindo compromissos com a democracia. E a gente quer que a democracia sobreviva. Tem muita gente que acha que democracia é bobagem. Mas é um direito que cada um tem. Eu defendo a democracia. E quem me acompanha, principalmente aqui neste programa, sabe de minha posição com relação à eleição do Bolsonaro.
Eu sempre defendi a candidatura dele, não sou eleitor dele, defendo o governo dele. E quando eu falo aqui que ele está melhorando, estou torcendo para que ele acerte, porque se ele conseguir consolidar o poder dele, né, dele, Bolsonaro, presidente da República, junto a deputados, senadores, junto à população, é claro que... Agora, não se faz isso com esse tipo de comportamento que está tendo o governo aí. Não se faz. Querer mudar a história, querer mudar. Essa mudança da embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém, tudo tem nada a ver com o governo. O governo como o nosso, né, que está precisando. Mas é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto e esperar, né, que realmente ele, o presidente Bolsonaro, na segunda-feira, se livre desse empecilho aí que é o ministro da Educação e se livre muito breve também esse ministro aí que disse que o Hitler é comunista, aí, o professor de História aí, que é o ministro das Relações Exteriores. Política na Veia, papo reto com Guilherme Filho e B de Paula. Bom dia, senhor Guilherme. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Índio, bom dia, GG, estou sendo rápido também. Isso. Seu Guilherme, a 163, a CCRMS Via, quer devolver a rodovia para o governo do Estado. Aí é ruim, hein? Faz tempo. Aí é que ela quer devolver. Aliás, não é para o Estado, ela quer devolver para o governo federal. Tempo. Essa discussão já tem pelo menos 1 ano e meio, né? Uhum. Ela já foi travada ali na Assembleia Legislativa algumas vezes. A CCR já levou esse assunto lá. Ela tem a expectativa de aprovação pelo Congresso Nacional de um dispositivo que permita ela fazer isso, de forma a que ela faça a devolução pacífica e ela seja aceita para que o Estado, o governo federal possa fazer uma nova concessão. Como não existe essa figura, digamos assim, da desconcessão hoje no Brasil, fica essa discussão, porque simplesmente devolver para decretar que não deu certo, ou coisa que valha, traz muito problema para o mercado, traz problema para a segurança jurídica, traz problema para outras licitações, né? E a discussão que ela trava com o governo é muito simples. Ela alega que as condições para fixar para o cálculo das tarifas, né, previstas no edital não se cumpriram. Tipo, por exemplo, o crescimento da economia do PIB a 5% ao ano, né, que teria impacto no volume de tráfego. Isso não aconteceu. Em função da recessão mundial, do desaquecimento da economia mundial, os créditos para financiamento das obras também não aconteceram, né? E em função disso, a gestão de toda a concessão está comprometida. As obras não acontecem fora do prazo, já estão fora do prazo, né? Os cronogramas não estão definidos. E aí fica essa discussão interminável, né? Enquanto a gente segue pagando pedágio. Mas ela quer devolver toda a BR-163 ou quer devolver só... É a concessão, é o contrato. Não, é o contrato. É Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Não, eu não sei se Mato Grosso é a CCR ou é a mesma. É a mesma. É o contrato, provavelmente o contrato Mato Grosso do Sul, né? O licitado, né? Ela pretende. Eu não conheço os outros contratos e me parece que no Brasil outras empresas que também foram muito agressivas no oferecimento de tarifas baixas, que chegaram a surpreender no momento da licitação, algumas espanholas, uma coisa assim, também estão com o mesmo problema, porque isso tudo tinha projetado um crescimento do país que não aconteceu. E em função dessa circunstância, né, há um movimento nesse sentido de se fazer essa devolução mediante, né, mediante uma possibilidade legal muito clara. Agora, está muito claro que o governo federal não tem como receber pura e simplesmente.
Porque ele não tem estrutura para tocar uma situação como essa, de pedágios, de postos de pedágio, de fiscalização, de atendimento de saúde, essas coisas. Não tem como ele fazer isso. Não tem como gerir. Não é da política do governo criar uma estatal para cuidar disso. Então, em função disso, a única hipótese que teria de devolver isso seria uma outra empresa assumir. E é isso aí, é essa a grande dificuldade e essa discussão. Volto a dizer, a única coisa que acontece de ruim nisso é que as obras não acontecem, a duplicação não anda, mas o pedágio continua sendo pago. Bom, mesmo com pedágio, eu ainda prefiro uma rodovia pedagiada do que aquela buraqueira desgraçada que existia aí nessa 63, em qualquer outra, como estão as estradas, né, em grande parte do país, que não estão sob responsabilidade de concessionárias. A CCR-MS Via é um mal necessário neste instante. Porque o governo federal pegar para trás, você sabe como é que é a coisa de governo federal. Não tem mecanismo, ele não tem meios, não tem recurso para montar uma empresa para tocar isso. Mesmo com pedágio. Vamos falar de política, seu Guilherme? Sim, vamos, claro. Bancada do Senado quer barrar o tarifaço da Energisa, está no jornal Estado de hoje. E aí? Bem, é uma iniciativa que nasceu na Assembleia Legislativa, com uma simples indicação do deputado Marçal, que levou à mobilização dos senadores. Os 3 senadores procuraram a ANEEL e estão agora envidando esforços junto à agência para rever essa decisão e, enquanto não for revista, suspender seus efeitos. Mas não era mais fácil eles terem feito isso antes sabendo que ia dar 12%? Não, ninguém sabia. O anúncio foi feito, pegou todo mundo de surpresa, sobretudo nesse índice que bate na casa, que é 3 vezes maior do que a inflação do período. O que talvez seja necessário é rever a regra na medida em que ela está permitindo isso. Ou seja, conter isso, limitar isso a partir dos índices inflacionários, limitar isso a outras condições. Porque as explicações da ANEEL, inclusive, não foram, segundo a senadora Simone, não foram muito convincentes. A questão da dolarização da energia comprada, a questão da inflação do período, não são suficientes, a menos que a ANEEL esteja fazendo cumulativo, ou seja, ela soma a inflação, a alta do dólar, vai somar ao invés de integrar esses índices nos seus efeitos sobre a economia como um todo, que daria um efeito completamente diferente. Olha, eu Sérgio, nós já falamos aqui da filha da putice que está acontecendo nesse Brasil aqui, ó, porque a gasolina, o dólar explodiu, a gasolina no rabo nosso lá. A Petrobras aumentou 10 centavos na refinaria. Aumentou 10 centavos na refinaria, mas o mercado está regulando isso e até agora não chegou nos postos, porque a concorrência está forçando os postos de gasolina, pelo menos especificamente esse reajuste. Não estou aqui defendendo a Petrobras, não. Estou dizendo que o Jornal Estado também constatou isso, que o reajuste está sendo contido ao máximo, com o sacrifício, evidentemente, dos revendedores, que estão reduzindo suas margens de lucro. Mas a dolarização, ela é preocupante nesse aspecto. Pois é. No caso da gasolina, inclusive, é bom lembrar que houve também redução de preço. O mercado está mais ou menos... É o que não se nota na energia. Ela nunca baixa. Pois é. Agora, eu estava comentando, Vossa Excelência me concede uma parte? Claro. Por favor, deputado. Honra-me com... Honra-me, não, deputado. O que eu estranhei... Isso aqui está parecendo uma assembleia. O que eu estranhei e que eu me revoltei é com essa história de revisar. Ora, se a Enersul, se a ANEEL concede o aumento, ela tem que fazer uma revisão nas planilhas antes de conceder o aumento. Certeza. Se ela concede o aumento, depois que concede o aumento, é que ela vai ver as planilhas, quer dizer, dá a impressão que alguém comprou alguém, né? Não, com certeza, mas o que fica de positivo nisso é que a pressão funcionou ao admitir. Agora, com certeza, sem dúvida alguma, que quando ela concedeu atendendo aos interesses das distribuidoras. Com certeza, isso está mais do que claro. Bom, o Delci, vou até mudar, né, porque eu quando falo nesse negócio de taxa de energia elétrica de subir, de combustível, dessa gasolina
podre que se usa no Brasil, porque se você pegar, dá mais álcool do que dessas porcariadas todas que eles põem para dentro e vendem como gasolina, quer dizer, acho que é o único país do mundo que fazem isso, né? Eu vou perguntar para o senhor sobre o Delcídio. Delcídio desmentiu um deputado, Neno Razuc. Ele disse que não vai disputar prefeitura nenhuma. Delcídio quer ficar quieto. Veja bem, as notícias de um entendimento no sentido dele filiar-se ao PTB, elas já têm vindo com alguma insistência, né? Mas com certeza isso não está, o martelo não foi batido. Né? Delcídio está fora de Campo Grande, retornando na semana que vem, e aí é que vai começar a conversar, deve começar a manter contatos e estudar finalmente se deverá ou não, né? Participar do processo político, eleitoral do ano que vem, etc. Essa é uma questão ainda que está... Agora, disposição para isso ele tem, né? Porque disputou o Senado, mesmo com poucos dias de campanha. Então, ou seja, ele está aí sempre, desde que recuperou... Está com fôlego, né? Desde que recuperou seus direitos políticos, ele está disposto a entrar. Tenho ouvido dizer que, na verdade, ele poderia ser até candidato a prefeito de Corumbá. Me parece que há uma expectativa lá, muito positiva em relação a isso. Olha, o STJ considerou ilegal a manutenção de prisão do ex-governador André Putinelli e do filho dele. Sim, é uma da sequência dessa questão, né? Prevalece aí o entendimento que havia já no TRF há muito tempo e que foi alterado, curiosamente, voltando a dizer, durante o período em que ele era pré-candidato. Depois que passou a eleição, volta o convencimento, até jurídico mesmo, de que ele não deve ser preso. Mas durante o período em que ele poderia... Que tinha que reconhecer isso. Durante o período em que ele poderia ser candidato a prefeito, esse convencimento não existiu. Ô, senhor Guilherme, por que a senadora Simone, está dizendo que a PEC do orçamento impositivo acaba com toma lá da cá? Porque, segundo o entendimento dela, e é o entendimento também dos senadores, a partir do orçamento impositivo, os parlamentares não precisam negociar com o governo federal a liberação de suas emendas. Consta do orçamento, tem que cumprir, simples assim. Legal isso. Muito interessante. E queria, aproveitando a sexta-feira, né, dar o meu testemunho aqui sobre a efeméride de hoje, quando o Sérgio Cruz se lembrou do deputado Valdomiro Gonçalves, que foi um brilhante tribuno também, um homem de muito afeito ao vernáculo, né? Não havia discurso em que ele não trouxesse uma palavra, né, inusitada ou desconhecida, e tinha duas características que eu quero revelar dele interessantes. Quando ele se debatia com o Sérgio Cruz, porque não era fácil enfrentar o Sérgio Cruz à tribuna, então você tinha, não era só aliás, não é fácil. Nunca foi, né? Ele não só debatia com o Sérgio, mas às vezes ele tinha que se debater, né? Para se livrar do tapete que tomava do deputado Sérgio Cruz à época. Ele costumava dizer sempre assim: deputado Sérgio Cruz, o senhor fala que nós estamos vivendo uma ditadura e é regime militar. E isso é um absurdo, estamos numa democracia. Veja, o senhor está aí nessa tribuna criticando o governo, e não sei o que. O Sérgio rebatia e dizia, e chamava o Valdomiro de capacho da ditadura, coisa que o vale, e ele dizia, não, absolutamente. Sou um homem de posições claras e definidas, deputado. Sempre a favor do governo. Ele era engraçado, né, Sônia? E uma outra situação, eu me encontro com ele já quando ele volta para a Assembleia Legislativa, depois de 8 anos afastado, candidato a deputado, ele não constava. Ele não constava da lista dos prováveis eleitos. E me encontrei com ele passeando pelos corredores da Assembleia, olhando os gabinetes novos. Ele não conhecia a sede nova, a Assembleia, ele tinha sido deputado na sede antiga, ali na Rio Branco. Em frente à Praça do Rádio. Então eu não conhecia o Palácio Guaicurus, né? Estava lá passeando pelos corredores, me encontrei com ele olhando detalhes e tal. Ele disse, estou aqui escolhendo meu gabinete. Falei, mas deputado, o senhor não vai se eleger, você não tem chance nenhuma, né? Tá difícil a coisa para o senhor lá em Cacilândia. Ele falou assim, não, Guilherme, deixa eu lhe explicar uma coisa. Desta vez eu vou me eleger por uma razão muito simples. Falei, o que foi, deputado? O que aconteceu? Mudei a minha vida. Falei, o que aconteceu, deputado? Eu agora, Guilherme, não minto mais. Olha, são 7h49. Falando nessas coisas da antiga,
Eu me lembro que tinha um deputado, foi colega, inclusive, do Sérgio Cruz de parlamento, Henrique Pires de Freitas. Sim. Henrique Mato Pires Grosso. de Freitas. Foi Mato Grosso. Então, nós apurando os votos aqui no fórum em Campo Grande, naquele tempo voto de papel, né? E ele sempre vinha, ele queria saber como a rádio transmitia, e tinha uma contabilidade, era uma coisa difícil na época de fazer essa marcha das apurações, demorava dias. Aí um dia eu cheguei para ele e falei: deputado, tá difícil, hein? Os votos do senhor não aparece aqui. Ele falou assim: ô B de Paula, vou te falar um negócio, marca aí, eu sou tiro longo. Tiro longo, e se elegeu. Teve uma votação expressiva em Dourados. Exatamente. Onde não tinha exatamente muita presença, mas teve uma votação expressiva. Tá bom. Não, porque era da família douradense. Sim, verdade. Pires, né? Pires de Freitas. Quem mais teve Irmão Pires? do Julião, irmão do Zefa, irmão do Moacir de Freitas, que ouve a gente junto com Dona Kathleen lá em Cuiabá todo santo dia. Mandar um abraço, manda um beijo para essa turma querida aí. Bom, Grande figura. Muito bem. Da primeira parte aí do comentário feito pelo Guilherme Filho sobre as tarifas, né, esse negócio da ANEEL, eu falei hoje já 2 ou 3 vezes sobre esse mesmo assunto e vou repetir aqui. O que existe no Brasil depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente depois da lei das privatizações do Fernando Henrique Cardoso, foi uma cumplicidade, quer dizer, criar as agências reguladoras para servir de canal de comunicação entre o contribuinte e as empresas concessionárias. Quer dizer, a agência reguladora seria o ponto de apoio do contribuinte. O contribuinte tem problema com determinada empresa concessionária, ele recorre à agência reguladora. Tem um problema com a Energisa, recorre à agência reguladora, a ANEEL. Tem problema com Águas Guariroba, recorre à agência de águas. Agora, o que aconteceu com a ANEEL e outras agências reguladoras é que elas terminaram se acumpliciando as empresas concessionárias. E no lugar de atender o consumidor, o usuário, o contribuinte, ela atende primeiramente os interesses das concessionárias. Aqui no Campo Grande, por exemplo, se você tiver algum problema com a concessionária, problema de consumo mesmo, e recorrer à agência reguladora, você perde todas, você não ganha uma. Para você ter algum sucesso em algum pleito contra a concessionária, você tem que recorrer à justiça. Porque as agências reguladoras trabalham combinadinhas, afinadas com as concessionárias. E no caso dos reajustes, isso aí ficou muito claro, né? Eu tenho denunciado isso há muito tempo. Mas agora fica muito claro, está aqui, ó. Na manchete do jornal Correio do Estado de hoje, está aí. O que está na manchete aí? A ANEEL vai revisar aumento da energia. O que aconteceu? Os aumentos vieram absurdos, escorchantes, e a população gritou. Os deputados, vereadores de Campo Grande assumiram, né, essa choradeira da população. Os 3 senadores foram à Energisa, pressionados pela opinião pública, foram à Energisa para saber. Aí sai essa manchete aqui: a ANEEL vai revisar o aumento da energia. Quer dizer, vai revisar o aumento depois que concedeu. Ô Sérgio Cruz, mas como é que ele poderia revisar antes? Sim, poderia ter revisto as planilhas antes de conceder, ou visto as planilhas, porque nem viram.
acreditam tanto nas concessionárias que vê apenas aquilo, o pleito, quanto que a concessionária quer de reajuste. Chegou lá em Enersul, nós precisamos de 12,39%. A inflação no período foi de 3,89%. A ANEEL não quis nem saber, concedeu o aumento. Veio a gritaria, a choradeira, os senadores foram lá e a ANEEL agora vai revisar. Sinal de que deu o aumento antes, sem consultar as planilhas, confiando cegamente naquilo que diz, naquilo que falou no seu relatório final, a Energisa. Não, 12,39, daí, pronto, acabou. Como sempre aconteceu assim, e nunca houve gritaria antes, se colar, colou. Se colar, colou. Mas parece que não colou. Se a Energisa, se a ANEEL resolve, decide revisar, é porque não viu. Está na cara que não viu, deu às cegas. Deu aumento de energia à luz de lamparina. Não é 12, 30, tudo bem, está aí. Não esperava a ANEEL e não esperava a Energisa que a população fosse reagir. E reagiu. Não pensem vocês que os 3 senadores foram lá porque eles sentiram o reajuste. Eles foram lá porque você gritou. Através do seu vereador, através do seu apresentador de programa no rádio e na televisão, através do repórter no jornal, através da internet, todo mundo gritou. Aí não, vamos ver. Então nós vamos revisar. E se realmente a ANEEL revisar, vai ficar sabendo que esta planilha da Energisa é uma verdadeira fraude. É feita para beneficiar a empresa, em detrimento do direito que temos nós, consumidores. É uma coisa que o governo Bolsonaro tem que mexer. É nessa parceria, nessa cumplicidade, nessa formação de quadrilha que há entre agências reguladoras e empresas concessionárias. Não sei como é que vai mudar, mas tem que mudar. Tem que limpar essas agências reguladoras e colocar lá gente de confiança do governo e não de confiança das empresas concessionárias, como tem acontecido até hoje. Gente de, se possível, eleger os dirigentes, eleger, pelo voto dos consumidores, os dirigentes dessas agências reguladoras, pessoas de confiança que o consumidor, o usuário, o contribuinte possa confiar. Porque sabe como é que eles fazem nessas agências reguladoras? Não sei se mudou, né? De repente até mudou, mas não parece. Vão buscar nas empresas os técnicos para as agências reguladoras. Quando a agência reguladora precisa de técnico, sim. Agora, a direção tem que ser política. A direção tem que ser política para entender e traduzir, ouvir e traduzir a voz das ruas. Ninguém vai reclamar do que está certo. A gente reclama daquilo que é errado. Você paga R$100 de conta de luz, de repente vem R$200, você estranha, né? Tem gente aí que
teve aumento de 1000%. E o que foi que a concessionária fez? Parcelou. Parcelou como se parcelar significasse uma anistia que a pessoa não tivesse que pagar. Então, insisto, nossa representação no Congresso Nacional, nossos senadores, nossos deputados federais, tem que implicar com o governo para modificar esse sistema de agências reguladoras. Mudar isso. Criar novos canais de fiscalização. Porque a população está sendo roubada. Porque a nação está sendo roubada. Isso aí sim é política velha. Viu, presidente? Isso aí sim é política velha, política antiga. A nova política não é abrir embaixada em Israel, não é descobrir que o Hitler foi comunista. A nova política é isso aí, é proteger os direitos da população, principalmente a população mais humilde. Esta é que é a nova política. Esta é que é a política que deve prevalecer. E esta política velha que está aí tem que ser extirpada. Veja esse negócio da lei das licitações, tem que mudar essa lei. Essa lei que é feita para proteger patifes. O cara oferece. A lei diz que vence a concorrência e quer oferecer o menor preço. Então o cara chega lá, dá um preço abaixo daquilo que vai custar a obra e depois começa a exigir aditivos permitidos pela lei. A obra vai custar 10 mil. Ele diz que vai fazer por 5 mil, ganha a concorrência. O empresário honesto, que não tem coragem de apresentar esse tipo de proposta, leva desvantagem. E o picareta termina ganhando as concorrências, depois abandona a obra. Ou fica pressionando. Não, aumentou isso aqui, o dólar não sei o quê, minha sogra teve que viajar. 1000 motivos. Aí encontra um governo desonesto, um prefeito desonesto, e termina cedendo, né? Vamos fazer um aditivo, só que eu quero tanto. Foi o que prevaleceu até agora na política do Brasil. Então isso aqui tem que acabar. Como o presidente não quer saber de tomar lá da cá, que até a bancada dele na Câmara dos Deputados e do Senado aprovaram o orçamento impositivo, que adote também esse critério aí de se estabelecer mais exigências para as empresas que participam de licitações. Nós temos aqui hoje no estado dezenas de obras paradas porque as empresas simplesmente abandonaram. O governo não quis conceder aditivos, eles abandonaram a obra. Tem uma que liga, por exemplo, uma das mais antigas, pavimentação asfáltica entre o Anhanduí e Sidrolândia. Parou. A empreiteira foi dando, agora não tenho mais dinheiro, vou parar. Se o governo fosse um governo desonesto, teria feito o sacrifício do orçamento, da receita, e teria aceitado o aditivo, ou os aditivos, como foi feito com o Aquário do Pantanal, várias obras em Mato Grosso do Sul, das gestões anteriores, que foram concluídas com aditivos que esse Aquário do Pantanal tinha uma previsão num contrato de licitação de 80 milhões de reais. Já vai para 200 e tantos milhões. Os aditivos
dados foram maiores do que o valor da obra. É um absurdo. É o que está querendo essa empresa aí que está fazendo esse Reviva Centro aí, que está querendo exatamente isso. Muita festa em Campo Grande e tal, inauguração da Expo Grande, liberação de recursos do Ministério da Integração, boas notícias trazidas pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura e Pecuária, numa agenda de ontem que nós cobrimos, eu e o Índio cobrimos, e que vamos mostrar daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e Mato Grosso do Sul. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo o que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Vem aí a segunda pizza Sangue Bom, dia 9, terça-feira, a partir das 18 horas. Não é isso, Neto? É isso aí, Carlão. Pede a pizza 480 graus, a pizza da casa. 50% dessa pizza vai para a Associação Amigos de Maria dessa vez. Venha, participe, venha saborear uma bela pizza e praticar solidariedade. Certo, Neto? É isso aí, estão todos convidados. Vem. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, eu e o Índio, cobrimos uma agenda do governador Reinaldo Azambuja ontem em Campo Grande, lá na Somaçu. Ele esteve lá, ele com o ministro da Integração, agora é Infraestrutura, era o Ministério das Cidades, agora mudou de nome e tal, mas continua com as mesmas funções. O objetivo isso um pouco antes da abertura da exposição lá na Somaçu, o ministro Canotto falou da liberação de 76 milhões de reais para aplicação na área urbana de municípios do interior. Vários municípios já foram contemplados, outros, vão ser contemplados no decorrer da implantação do programa. E a gente esteve lá e participou, acompanhei todos a reunião, ampla reunião realizada lá na Somaçu, e foi o assunto do dia, E eu vou mostrar para vocês, foi feita uma coletiva com os três, com a Tereza Cristina, que falou primeiro, logo em seguida o ministro Canotto, e por fim o governador Reinaldo Azambuja. Quero mostrar na íntegra
as entrevistas rápidas e concedidas à imprensa ontem nessa agenda do governador lá na Soma Sul. Pode rodar. Ministro, a senhora esteve nos Estados Unidos com o presidente, reunião, pautas positivas, abertura de negócios para o Mato Grosso do Sul? Não, pautas positivas para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul, naturalmente. Nós sendo grandes exportadores de carne, um dos assuntos que nós fomos fazer lá foi trazer a missão para fazer a inspeção dos frigoríficos no Brasil, e tem vários do Mato Grosso do Sul que estão nessa lista que será visitada pelos americanos no mês de junho, que estarão aqui fazendo essas visitas. Possibilidade de exportação de carne in natura para os Estados Unidos? Com certeza. Após essa missão, vem o relatório. Então, a gente espera que esteja tudo conforme para que a gente possa voltar a exportar carne in natura. A senhora participa da abertura agora da Expo Grande, é uma demonstração de força do nosso potencial de carne, né? Com certeza, com certeza. É simbólica essa exposição, é uma exposição mais voltada para a pecuária. Mato Grosso do Sul é uma pecuária forte, eficiente, moderna, e eu não poderia deixar de vir aqui na minha cidade, no meu estado, para a abertura dessa exposição. Nessa inspeção dos frigoríficos, o que exatamente os Estados Unidos precisa saber sobre a produção da carne bovina? Ele precisa ver, primeiro, se nós não temos mais o problema com a vacina, que deixou problemas, resíduos na carne. E depois olhar as condições dos nossos frigoríficos, se eles estão dentro do protocolo de exportação para os Estados Unidos. Ministra, com relação à reunião com os países, representação dos países árabes na próxima quarta-feira, qual é a sua expectativa? Muito boa, muito boa. São 51 países, são 51 embaixadores que já confirmaram a presença num jantar que eu estarei oferecendo na CNA, para que a gente possa conversar e mostrar que o agronegócio brasileiro é amigo dos árabes. Nós somos um país que aprendemos, convivemos e temos esse mercado como um dos principais mercados para aves e carnes bovinas no mundo. Então, nós exportamos mais de 7 bilhões de dólares todo ano em carnes, e nós temos que mostrar para eles que queremos continuar com essa cooperação entre os nossos países, principalmente essa cooperação comercial. Que recursos o governo federal está disponibilizando para os estados, para os municípios, para investimento na mobilidade do setor urbano? Está aqui hoje para comemorar o repasse de 75 milhões para o estado do Mato Grosso do Sul. 3 contratos já foram assinados, Ponta Porã, Paraíso das Águas e Sonora, num total de 22 milhões, e o restante, os 53 milhões, já são propostas que foram selecionadas. Foi publicado agora no dia 1º de abril a portaria, e agora é só um pequeno trabalho burocrático que precisa acontecer, mas já está tudo garantido, e logo os contratos desses outros 7 municípios serão assinados. Então é um repasse de 75 milhões para o estado, pelo Protransporte, para auxiliar na qualificação viária, entre outras obras para a mobilidade urbana. Então melhorar a situação de transporte e mobilidade das pessoas aqui no estado. Essa requalificação, mobilidade, isso envolve os corredores de ônibus, as principais avenidas desses locais? Exatamente. Cada projeto tem sua especificidade, a pedido da prefeitura. O que foi analisado foi isso, mas em síntese, sim. São avenidas principais que precisam ser qualificadas. É isso que os objetos principais dessas 10 contratos, 3 já assinados e 7 que logo serão assinados. Aqui em Campo Grande a gente tem um problema muito grave de drenagem, e recentemente o prefeito esteve em Brasília solicitando mais recursos para investimento, também em drenagem, também na requalificação da região norte. Isso ainda está em negociação, Campo Grande está sendo contemplada também? Neste momento ainda não, essas propostas estão em análise, estão numa fase anterior, mas estão lá com empenho, sim, o prefeito esteve lá conosco, tem toda a prioridade nessa análise desses projetos, tanto drenagem, que é mais na nossa área de saneamento, quanto qualificação viária na área de mobilidade. Ministro, construtores estão reclamando de atraso no pagamento do Minha Casa Minha Vida, que já superam 90 dias, estão ameaçando inclusive paralisações de canteiros. Já há alguma situação dessa aqui em Campo Grande. Tem alguma posição do governo federal em relação à liberação de recursos do programa? Olha, a gente fez um reforço orçamentário e financeiro em março, a gente sabe que janeiro e fevereiro foram meses de um contingenciamento mais severo. Agimos junto com a economia para conseguir um aporte adicional em março, regularizamos em parte, abril e maio tem uma situação positiva. Então a gente está tentando, a situação do governo, a gente precisa conseguir mais recursos, está aí a reforma da Previdência, lutando para que isso aconteça,
para que a gente tenha esse ajuste fiscal e possa ter esse espaço. Então, em maio, abril e maio, os recursos estão bem, a gente está trabalhando para, a partir de junho, conseguir melhorar a situação. O senhor considera que o programa está ameaçado? Ameaçado não, a gente fala que a gente tem que ter a responsabilidade e a prudência. Diferente do passado, o governo atual preza por fazer compromissos que possa cumprir. Então, a gente está com o pé no chão e só assumindo aquilo que dá para ser executado. O programa tem 90 dias, é uma prioridade. Minha Casa Minha Vida é uma necessidade, a gente sabe do problema, mas temos que fazer a coisa com responsabilidade. Essa é a encomenda, é isso que o país precisa mudar. A gente precisa assumir compromissos com a garantia que serão cumpridos. Você sabe qual seria o valor que vai ser liberado? Para os próximos meses, abril e maio, Minha Casa Minha Vida tem rodado 300, 350, 400 milhões. Isso para todo o país, em todas as faixas. Aí a gente tem que verificar qual é a demanda daqui, é por ordem cronológica de pagamento. A depender, a gente verifica. Recursos importantes para Mato Grosso do Sul, avisos importantes, projeções de abertura de mercado no Mato Grosso do Sul. Olha, essas 10 cidades, 3 já com contrato assinado e 7 que já estão selecionadas, totalizam mais de 75 milhões. Mas o ministro também sabe que nós temos o Avançar Cidade de Saneamento. Já contratamos 194 milhões, que já foram contratados e as obras estão em andamentos, que é na área de saneamento. Mais 16 municípios foram selecionados agora, que totalizam mais 72 milhões. Então isso mostra a parceria do governo federal em levar esses investimentos estruturantes aos estados e aos municípios. Então isso é muito importante, porque essas obras foram selecionadas as prioridades dos municípios. A execução dos projetos executivos é dos municípios. E com certeza é o direcionamento para as vias mais importantes, as avenidas mais importantes, vai solucionar problemas de drenagem que tem nessas cidades. Eu conheço algumas, como Ponta Porã, Aquidauana, Dois Irmãos, Paraíso das Águas. São cidades que estão sendo selecionadas obras extremamente estruturantes. E com certeza isso ajuda, esse financiamento ajuda a mais um passo para a gente melhorar a infraestrutura urbana e recuperar esses municípios, levando uma qualidade de vida melhor à população desses 10 municípios. Mas tem outros que virão sequencialmente na demanda e na possibilidade de atendimento. Eu não tenho dúvida que esse programa é um programa que vai dar muito um avanço, principalmente na melhoria da infraestrutura urbana e também na área de saneamento. Mas essa infraestrutura também, isso inclui também as rotas de escoamento da produção, avenidas, rodovias também ou não? A parte de rodovias, o Estado trata em separado. Esse programa é um programa de infraestrutura urbana. Investimento dentro das cidades ali, naquelas vias que muitas vezes ficaria muito difícil o município atacar sozinho, sem a possibilidade de financiamento, contemplou-se com Avançar Cidades. Na área de saneamento, os recursos estruturantes. A empresa nossa, Sanesul, já assinou contratos de mais de 194 milhões com o Ministério do Desenvolvimento na área de saneamento. São programas estruturantes para a gente elevar o volume de saneamento, esgotamento sanitário principalmente, e melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades do Mato Grosso do Sul. A pecuária mostra sua força com a abertura da Expo Grande e foi o ministro da Agricultura aqui que pode alavancar ainda mais a agropecuária do Mato Grosso do Sul. A Tereza conhece esse setor com profundidade, sabe a importância que tem hoje a abertura dos mercados, a abertura do mercado exterior, as exportações brasileiras, e trabalha isso com toda a cautela necessária para a gente ter mercados, porque não adianta o Brasil a cada ano aumentar a produção e produtividade se você não tem mercado aberto para os nossos produtos. O consumo interno não é suficiente para toda a demanda, ele ajuda porque barateia a comida para o brasileiro, mas nós precisamos abrir mercado, e é o que a Tereza está fazendo. Ela vai ter uma rodada no mundo todo, um mês aí, China, os países árabes que são importantes, todos aqueles que compram os produtos brasileiros são importantes na balança comercial. E eu tenho certeza que a Tereza, o Ministério das Relações Exteriores, trabalhando integrados ali, nós vamos abrir bons mercados, porque nós temos um dos melhores produtos e uma das melhores carnes do mundo. Nós precisamos agora colocar esse produto para que a gente possa continuar aumentando a produtividade e a competitividade do Brasil e alcançando esses mercados que acabam gerando divisas, porque é geração de emprego aqui dentro e traz divisas para o Brasil para a gente poder fazer crescer a economia brasileira.